Antes de iniciarmos, né? Só para deixar documentado, estamos estudando o Bhagavan, né? Ramana Maharishi, livrinho Autoinvestigação. Mas antes de iniciar, vamos às as perguntas da semana passada, né? E dessa semana aqui. Vamos lá, então. É, boa noite, Elaine, que chegou. Boa noite. Boa noite, mas é a sua bênção. Boa noite, Mangina, sua bênção. Boa noite a todos. Então, vamos lá. A pessoa pergunta. Primeiro, ela cita os textos que foram extraídos, né, dos nossos estudos. Portanto, não resta dúvida de que todos os fenômenos que consistem de nome e formas são de natureza unicamente mental. Tudo que aparece fora, na realidade, está dentro e não fora. Depois ela continua, pega um outro trecho da outra página, né? A prova suficiente do fato de que Brahman, que brilha como um eu, reside no coração de todos e que todas as pessoas indicam a si mesmo, apontando para o peito eu, né? A partir dos textos acima, algumas argumentações são possíveis como se o corpo, a pessoa, né, que consiste de nome e forma, é unicamente de natureza mental, então, podemos concluir que todos os fenômenos não pessoas manifestados também são de natureza mental, uma vez que o corpo também é um fenômeno. Sim, isso é fato, isso é toda a filosofia isso é toda a filosofia do PIB, né? O mentalismo. Tudo está na mente. Se todas as coisas são de natureza mental, a pessoa continua, então, né? Se todas as coisas são de natureza mental, portanto, todos os fenômenos ocorrem na mente. Então, quem é que tem a consciência da experiência entre o sujeito e o objeto do mundo, né? Se tudo acontece na mente, quem é que tem essa consciência, né? É uma boa pergunta essa, né? É uma boa pergunta. Enquanto você enquanto você está identificado com o corpo, né? Você está dentro tá dentro da dualidade, né? Sujeito-objeto, o sujeito que vê, né? E que vê o objeto. Mas a testemunha última, né? Quer dizer, a última ainda não, mas a testemunha, a alma, é o que está observando isso, você mesmo, né? Quando transcende, vamos dizer, vai para a mente mais pura, que ainda está dentro da mente, você já consegue ter uma percepção maior, né? Quando transcende a própria mente dentro do eu divino, o eu superior, né? Ou aqui o Jiva Atma, que já transcendente, essa é a consciência que percebe, né? Mas e essa mesma consciência que está aqui dentro da mente percebendo as coisas através da mente, mas só que enquanto está através da mente sempre vai ter essa relação de sujeito-objeto. Somente quando transcende tudo, você vai ver que não há nem sujeito e nem objeto, né? Tudo é uma coisa só dentro da grande mente. Pelo menos é assim que eu entendo e é isso e é isso que, de certa forma, o Pibi fala também, né? E o Ramana também, né? Se a mente, aí continua, se a mente, né? Aí ele coloca entre parênteses consciência, então seria a consciência, né? Reside no coração onde brilha o eu, então todos os pensamentos eus, entre aspas, de todos os fenômenos, são reflexo dele. Sim, não tenha dúvida, né? Todos nós viemos da mesma fonte, né? Do eu maior, do eu superior, mas o eu superior, quando fala não individual, né? Do eu da fonte criadora, né? Daquilo que a gente chama, podemos chamar de Deus, né? Também podemos concluir que todos os fenômenos surgem no mesmo instante que a manifestação da consciência do pensamento eu. Sim,
Sim, a hora que nasce, a hora que o espírito que é transcendente se manifesta na matéria, é automático, né? Manifestando na matéria o pensamento eu. A mente já vem junto. Eu, mente, já vem tudo. É o combo, né? Não tem como uma coisa se existir sem a outra quando está manifestando, né? Exatamente isso. Aí tem mais pergunta aqui ainda. Vamos lá. Aí acho que a pessoa está dizendo que está dizendo que ela viu em contemplação, pelo menos isso que eu estou entendendo, né? Que ela colocou contemplação, então ela deve ter contemplado isso. Quando, quando ao crepúsculo, os xamãs invocam as forças da natureza, fazendo ecoar ao longe suas canções espirituais, além das planícies e dos vales, esses rituais suscitam fortes e profundos sentimentos que parecem invocar os três elementos da natureza primordial, né? É o que forma todo, é o que mantém o movimento aqui. Tama, Raja e Sattva. Aí a pessoa pergunta se isso tem fundamento. Sim, sim, fundamento tem, né? Fundamento tem. Depende o que o. Agora, o que a gente pode. Se o xamã está invocando, né, o grande espírito, está invocando a mãe natureza, sim, a mãe natureza é, é as três, né? É essa manifestação das três gunas que forma o universo manifestado. Mas ele também pode estar invocando um espírito em particular, né? Ou do vento, ou do fogo, ou da terra, né? Aí não dá para saber, mas assim, de uma forma ampla, sim, podemos dizer que sim, né? Se ele está invocando a vida, ele está invocando os três elementos. Se ele está invocando o grande espírito dentro da manifestação, os três elementos estão sempre presentes, né? Que é o que mantém o mundo girando, né? Espero ter respondido. Se ficou dúvidas, depois me perguntem de novo. Tranquilo e calmo. Chegou mais alguém? Bababá, 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 bababá. Não. Bom, vamos lá. Então, estamos na página 29, né? A 13ª pergunta do Gabiran, né? Se vocês, eu sei que a gente já ficou 15 dias sem, sem estudos, né? Mas lembrando que isso aqui, esse livrinho é baseado no Gabiran, né? Que era um estudante e que na época ele perguntava ao ao Maharishi, né, que ainda já era iluminado, mas estava com 22 anos ainda, e ele respondia por escrito, porque naquela época ele tinha optado a não falar, não tinha feito voto nenhum, simplesmente não queria falar, então ele escrevia. Então esses são os primeiros ensinamentos dele, né, pelo menos que se saiba, né. Então, aqui o Gabiran faz a 13ª pergunta. Quando há atividade de trabalho, não somos nem agente desse trabalho, nem desfrutamos dele. A atividade pertence aos três instrumentos: mente, fala e corpo. Seria possível permanecermos desapegados se pensarmos assim, né? Então é importante entender a pergunta, que é a pergunta de alguém que já pratica, que já conhece, né, a filosofia dos Vedas, né? Então, o que ele está perguntando, né? Porque isso também, tudo isso é parte do desapego, né? Ou desidentificação, ou também parte da Ixi, Maria, agora enrolei. Discernimento, né? Parte do discernimento. Então, no fundo, o que ele quer saber, né? Porque tem aquela coisa, quando você está existindo no mundo, você está desapegado e você está fazendo as coisas, né? E ao mesmo tempo conectado com o próprio pensamento, né? Você não é iluminado ainda, então você mantém
mantém o pensamento no eu superior ou em Deus, né? Na força que a tudo criou, né? E aí ele está perguntando se você, né, se, quando não, quando há atividade, quando estamos fazendo a coisa, não somos nem o agente desse trabalho, nem desfrutamos dele. A atividade pertence, né, aos corpos que estão fazendo isso. E aí ele pergunta se seria possível permanecermos nesse desapego se pensarmos assim, ou seja, usar o pensamento dessa forma para manter o desapego e continuar fazendo as coisas, né? Aí o Maharishi responde, né? Após fazermos a mente permanecer no eu, que é sua deidade, né? Ou seja, Deus, e a tornamos indiferentes aos assuntos empíricos, ou seja, aos assuntos no mundo, porque ela não se afasta mais do eu, ou do próprio Deus, né? Como poderia a mente pensar como mencionado acima? Esses pensamentos não seriam aprisionamentos? Quando tais pensamentos surgirem em razões de impressões residuais, né, que são as vassanas, devemos impedir que a mente frua nessa direção. Nos esforçamos para manter o estado do eu, ou seja, manter o estado da nossa própria presença divina, né? E tornarmos a mente indiferente aos assuntos relacionados ao mundo. Não devemos abrir espaço na mente para pensamentos como isso é bom, isso é mal, isso ou aquilo, né? Isso deve ser feito, aquilo não deve ser feito, ou seja, evitar todo e qualquer pensamento, né? Devemos estar vigilantes antes mesmo de o pensamento surgir e fazer a mente se desviar de seu estado nativo, ou seja, de seu estado natural de pureza, né? Se dermos um mínimo de espaço para essa mente, e aqui entre aspas alguém colocou perturbada, que é a mente empírica, né? Então, se dermos um mínimo de espaço para essa mente perturbada, ela nos fará mal, embora fingindo ser nossa amiga. Como o inimigo que aparece como amigo, e ela irá nos derrotar. Nós nos esquecemos do nós nos esquecermos do eu não seria a causa desses pensamentos surgirem e causarem um mal ainda maior, né? Então, quando a gente, né, não está fixo no pensamento do eu divino, né? Aí esses outros pensamentos surgem, né? Embora seja verdade que pensar com discriminação, eu, aqui entre aspas, né? Eu nada faço, todas as ações são desempenhadas pelos instrumentos, e fecha aspas, seja um meio de evitar que a mente flua com as vassanas, né? Ou seja, aqueles resíduos mentais que estão sempre incessantes, né? Não seria também verdade que só se a mente fluir com essas vassanas, ela deve ser contida pela discriminação acima citada, né? Aqui ele fala, né, se você faz de um jeito, mas você só faz porque surgiu as vassanas, né? Poderia, poderia a mente que permanece no estado do eu divino, né, ou em Deus, pensar como o eu menor, entre aspas, e agir empiricamente dessa ou daquela maneira? Tá para fazer outra pergunta, né? A mente que está no estado concentrada em Deus, né? Como ela vai poder pensar que nem o eu, esse euzinho pequeno, né? Esse eu mais egóico? De todas as maneiras possíveis, devemos gradualmente nos esforçar para não esquecermos nosso verdadeiro eu, que é Deus. Se isso for alcançado, tudo terá sido alcançado. A mente não deve ser direcionada a qualquer outro assunto, mesmo que tenhamos que desempenhar como uma pessoa louca as ações resultantes do Prarabdha Karma. Prarabdha Karma, acho que vocês se lembram, né? Aquele karma que já está em ação, né? O corpo já é um Prarabdha Karma. Se você tem um corpo, isso já está em ação, né? E todas aquelas ações que vêm na nossa existência e que está atuante, é o karma atual, é aquele karma que você está vivenciando.
Então, para ficar mais fácil, o que é Prarabdha Karma, né? Devemos manter a mente no estado do eu, né? Do eu superior, sem deixar que surjam os pensamentos de eu faço. Não é verdade que um número incontável de bhaktas, ou seja, devotos, desempenharam suas muitas funções empíricas com uma atitude de indiferença? Importante essa pergunta dele, né? E mais ainda a resposta do Bhagavan, né? Do Maharishi. Muito importante, né? Assim, para dar uma sintetizada aqui, né? Na resposta do que ele deu pro Gabiran, né? Que ele pergunta sobre as atividades do trabalho, se a gente ficar pensando, né? Pensar dessa forma, se seria possível ficar desapegados, né? E aí o que que ele está falando? O que que ele está trazendo de instruções, né? Que você deve impedir manter o pensamento em Deus, né? Manter o pensamento na fonte divina e fazer as atividades que você tem que fazer, mas sem deixar esse pensamento se perder, né? Manter fixo nesse pensamento, eu sou, né? Ou quem eu sou, que é a maneira de investigação, né? Sou consciência, né? Manter-se ali sempre ali, né? Sou a consciência, então, até que isso se estabeleça, né? Porque de qualquer forma, toda vez que você sai disso, todas as os resíduos mentais, né, o que chama de vassanas, né, vai estar é aquele fluxo de pensamentos que a mente fica, que se você não está atento, você se perde nele, né? Esse rio de pensamentos, se você está atento, você vê ele passar. Se você não está atento, você vai com ele. Eu acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Pelo menos minimamente, é só você olhar. Se você para, começa a prestar atenção, você vê o fluxo de pensamento, um que vem, não sei, é 500 coisas, cada um tem todas as suas belezas de pensamento, começa a fluir. Se você parou e começou, você observa eles. A partir do momento que você para assim, você se solta do seu foco de atenção, né? Aí você mergulha nele e você começa a trabalhar como se fosse o próprio pensamento. Então você se retorna para o seu eu divino, né? Ou para o pensamento eu, ou para o seu centro, né? Tem vários nomes que podem estar significando a mesma coisa. E não sai dali, e deixa as coisas acontecerem. E vai fazendo, e vai fazer. O corpo já sabe fazer as coisas, né? O corpo sabe andar sozinho, você não pensa para andar, né? E muitas tarefas o corpo faz praticamente sozinha, depois que aprendeu, óbvio, né? É que nem dirigir, você dirige praticamente no automático, né? Você não fica pensando, troca a marcha, isso, quer dizer, para quem já dirige há muito tempo, quem está aprendendo, não, né? Mas para quem já dirige há muito tempo, as coisas acontecem automático. Você freia, desacelera, pisa acelerador, vai, você é automático, só empurra e pisa. Não, isso é para ter uma ideia do que ele está falando, né? E isso você pode fazer todas as coisas com o pensamento firme no seu próprio centro do eu, do seu eu divino, no seu eu superior, e tá fazendo as atividades da vida sem se perder, né? E aqui no finalzinho ele fala, né, que muitos devotos, né, desempenharam as suas funções empíricas com uma atitude de indiferença. E muitas pessoas que se realizaram, se iluminaram, faz as coisas simplesmente fazendo. A gente que acha que ela está fazendo. Na realidade, as coisas estão acontecendo em volta dela. Dúvidas nessa pergunta? Alguma compreensão? Algum comentário? Que é bem profundo, né? É bem profundo, profundo mesmo. Mas é isso que todos nós, né, deveríamos estar agindo dessa maneira, né? Manter a atenção, né? Manter o foco da consciência
o mais elevado possível e está fazendo as coisas que fazemos no dia a dia. Percebeu que saiu, volta novamente, né? Volta a atenção, volta a consciência, volta a percepção. Isso é treino, treino. Não vai conseguir no primeiro ano, né? Não vai depois de mais um ano, dois, três, aí já começa a dar uma melhoradinha, mas tem que estar sempre, né? Saiu, volta, é isso. Sem brigar, sem ficar chateado, nada. E não crie expectativa nem para você mesmo. Simplesmente percebeu que saiu, volta. Voltou a consciência, opa, beleza. Vai ficar mais um tempo, vai sair de novo, volta de novo, e assim vai. É por isso que o treino da meditação, né, a prática da meditação é valiosa, porque quando você se propõe a buscar um estado meditativo, você está ali prestando atenção nos pensamentos de tal forma que começa a haver silêncio, né, até silenciar essa mente, né? E a mesma coisa, os pensamentos vêm, às vezes pega, volta, 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 e isso vai ficando mais fácil com o passar dos anos. Isso vai ficando mais fácil de atingir o silêncio. Mesma coisa de manter a atenção dentro dessa dimensão 3D aqui, dentro desse mundo empírico, né? Mesma coisa. Com o tempo você vai prestando cada vez mais atenção, né? E quanto mais atenção você presta, né? Quanto mais atenção você tem, né? Presta não. Quanto mais atenção você tem, hoje está até a Gazé aqui assistindo a aula. Ela resolveu sentar no meu colo hoje para a aula. Ela quer ouvir de perto. Quanto mais atenção você tem, mais possibilidades você tem de perceber todos os sinais que estão acontecendo ao seu redor, né? As falas das pessoas, né? Não necessariamente naquilo que ela está falando, mas naquilo que ela quer dizer, né? E às vezes sempre tem alguma coisa interessante de aprendizado ali, sinais dentro da natureza, né? É, fala, pô, mas eu moro na cidade, não tem problema. A cidade não está fora da natureza, tem menos, né? Tem menos árvores, sim, mas sempre tem um pássaro ali, um pombo ali, nem que seja um pombo, tem, né? Tem uma árvore, um pé de alguma coisa, o céu, se você olhar para o céu, tem céu, né? O céu continua lá, o sol continua lá, a lua continua nas estrelas, sempre tem natureza. Em qualquer lugar tem um pedacinho de terra com jardim. É assim. E assim, gradualmente, né? Cada um de nós vai se melhorando e se aprimorando, né? E é um processo, né? É o tempo. É o tempo de cada um, é o tempo da fruta madurar, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar um chá, né? A garganta já secou. Mas, se ele pegar um chá, e um negócio mexendo no chão, é um sapo. É um sinal. Tudo é um sinal que a porta está aberta. Mas é um sinal. Então vamos lá, tem a 14ª pergunta que o Gabina faz para o Maharishi, né? Ele sempre faz perguntas boas, né? Também já devia ser um estudante de muitos anos, né? Mas o que é a sorte de um ser, né? Ser que está estudando, estudando, aí vai lá, há um menininho, né? Que naquela época era um menino de 22 anos lá, você fazer pergunta para ele e ele responder, né? Isso é a graça, né?
14ª pergunta. Qual o real propósito da sannyasa? Ou seja, sannyasa é renúncia, né? Então, qual que é o propósito da renúncia? E o que que é renunciar? É importante entender a pergunta, né? Renunciar é renunciar a tudo. Está renunciando. Renunciar é aquilo que a gente estudou lá atrás, lá no PIB, né? É o desapego, né? Desapegando das coisas, desapegando, desapegando. Aí o Maharishi responde: Sannyasa é unicamente a renúncia ao pensamento eu. Tá vendo? Aqui ele já vai fundo, né? E não a rejeição dos objetos externos, né? Ou seja, se você elimina esse pensamento eu pequenininho, né? Esse eu que está identificado com tudo, né? Aquele que renunciou ao pensamento eu pequenininho permanece o mesmo, quer esteja só ou em meio de samsara, ou do samsara, de samsara, que é o mundo nosso, né? Esse mundo existente que nós percebemos. Da mesma forma que quando a mente está concentrada em um objeto, ela não observa outras coisas, mesmo que estejam próximas, o sábio, mesmo desempenhando inúmeros atos empíricos, na verdade nada faz, pois faz a mente repousar no eu, sem deixar que o pensamento eu pequenininho surja, né? Esse eu identificado, esse eu personalidade, né? Da mesma forma que em um sonho parecemos cair de cabeça, quando na verdade permanecemos ali deitados, imóveis, né? A pessoa ignorante, ou seja, a pessoa para quem o pensamento eu egóico, né? Eu estou falando assim para vocês entenderem, né? Não desapareceu, embora permaneça sozinha em meditação constante, é de fato o agente de todas as ações empíricas. Assim falaram os sábios, né? Embaixo tem um rodapé, e é importante eu ler esse rodapé, porque ele vai estar explicando esse pedacinho aqui. Depois a gente faz os comentários, né? Como aqueles que ouvem uma história com a mente fixa em outra coisa, a mente cujas impressões residuais se gastaram não funciona realmente, embora pareça fazê-lo, né? Ou seja, aquela mente que já não tem mais as vassanas, né? Quer dizer, esse fluxo de pensamento. A mente que não está livre dessas impressões residuais realmente funciona, embora pareça não fazê-lo. É como aquele que, embora permanecendo parado, imagina em sonhos que escala uma montanha e de lá cai. Todas aquelas novelas de qualquer imaginação, né? Tá, e o que que isso quer dizer para nós aqui? Então, vamos começar lá de cima, depois a gente volta de novo, né? Então, para o Maharishi, né, que é um Advaita puro, né, um dos representantes do Advaita puro, o que que é o Advaita puro? É da não dualidade, né? É, existe o Supremo, e o Supremo é a realidade última, é o absoluto, é aquilo que existe, né? E é só aquilo que existe, que é permanente, sempre existiu e sempre existirá, né? É que é verdadeiro, então todo mundo fenomênico, todo esse universo manifestado é não real, né? Não real no sentido que não tem existência em si mesmo, primeiro que ele nasce dessa fonte, desse, desse eu supremo, dessa fonte suprema, e que um dia vai ter fim também, porque tudo que nasce vai ter fim, né? O único que é imperecedor, que nunca vai ter fim, que sempre existiu, que sempre existirá, é o Supremo, né? É a consciência pura, suprema, que dá origem a tudo, que chama de Brahma Nirguna, o Brahma sem qualidade, Deus Supremo, né? Deus transcendente, né? E eu estou sempre falando esses vários nomes, porque isso aparece em várias literaturas, em nomes diferentes, né? Então, para já ir guardando na mente, né, quando estiver lendo, entender o que que é uma coisa e o que que é outra coisa, né, para não se confundir, né? Então, para ele, a verdadeira renúncia é renunciar a esse eu
a esse falso eu, né? Essa falsa construção do eu, que é essa personalidade através do corpo agindo, interagindo como se existisse e como se fosse real, né? Eu sei que parece estranho falar assim, mas a gente tem que ver que a fala dele, né, é em relação ao absoluto. O absoluto é a fonte que tudo criou, inclusive os universos, né? Vários universos, sabe? E é importante, quando fala universo, entender o que que é universo, aquele conjunto de milhões de galáxias, cada galáxia tem milhões de estrelas, trilhões, bilhões de estrelas, estrela tem planetas, e planetas tem aí depois cada planeta você vai ver que tem células, tem corpos, tudo isso é o universo, né? E existe muitos universos, né? É isso, né? Então, ele fala que a verdadeira renúncia é renunciar a esse eu, né? A gente já estudou isso lá atrás, lembra, né? Esse eu é a persona, né? Esse eu egóico é o conjunto dos corpos, da mente, do corpo emocional, do corpo mental, corpo físico, etérico, né? Todo esse conjunto que forma uma personalidade naquele sentido do eu, né? Que também chama de antakarama, de antakara, né? É o sentido do eu que nasce junto com a mente e se projeta no mundo e aí percebe o mundo. E aí, eliminando isso, você eliminou a raiz de toda as coisas, né? Essa é a verdadeira renúncia, né? Na visão dele, né? E é verdadeiro isso, né? Mas isso não quer dizer que você, senão pode ficar um questionamento aqui, pô, então eu não existo. Então eu nem existo. Ah, alguém já até arranjou os dentes. Cara, não. Óbvio que você está aí, você está existindo, né? Mas a diferenciação, a discriminação, né? Discriminar no sentido de identificar, né? Por isso que também tudo isso faz parte do processo, né? Você saber o que que é real e não é real, né? É aquela coisa que eles chamam, dentro dos Vedas, chama net, né? Não, não, não sou isso, não sou o corpo, não sou a mente, não sou. Tudo que você olhar e perceber, você não é. O que que sobra, né? É aí que vem. Sobra aquilo que é real, aquilo que transcende, né? Mas lembrando que, né, você é essa manifestação dessa consciência nesses corpos, né? É a identificação, não, e não tem discriminação, né? Você se identifica com os corpos, se apega com os corpos, acha que é, pensa que é os corpos, pensa que está fazendo, né? E esquece que você é consciência, né? Consciência, consciência, interagir. Então, a partir do momento que você se percebe como essa consciência existindo e agindo nesses corpos, e que na realidade não é você que faz, porque quem está fazendo é todo o movimento de guna, e você é a consciência que observa, é a testemunha que observa todos esses movimentos, né? Isso também responde à pergunta da pessoa lá atrás, né? Já traz uma, quer dizer, amplia a pergunta da pessoa, né? Quem é que percebe, né? Se está tudo na mente. Quem que percebe sempre é a consciência, né? E, e a consciência, ela transcende a própria mente, né? Óbvio que quando a consciência transcende a própria mente, não há nada para discriminar, né? Não há nada para trazer, não há nada para memória, né? Não nesse nível que vem aqui, né? Alguma Ô, pai, pergunta? ô, pai, So- então pode-se dizer que os iluminados conseguiram alcançar essa renúncia. Não entendi a pergunta, desculpa. Essa renúncia que está falando aí, né, que o pai falou agora, que estava explicando. Então, pode-se dizer que os iluminados atingiram esse tal de renúncia, né? Renúncia do eu aqui, né? Sim, sim. Não tem como haver iluminação se você estiver apegado. Não, é impossível. Se você tiver apego, tiver desejo, não tem como estar.
você alcançar essa realização, né? Mas também só eles, né? Não, você chega, mas eles não nasceram iluminados, né? Se tornaram iluminados. Alguns especiais, alguns seres que já vêm com um propósito maior, né? Às vezes já vem numa encarnação ou às vezes vem lá, aquela é a última encarnação, né? Aí não, mas é que você está vendo só, como é que fala, como é que aquele pessoal fala, né? Você só está vendo a flor na árvore, mas você não está vendo a raiz, você não está vendo o caule, você não está vendo nada, né? Você está vendo só o resultado que ele atingiu. Não vi os tombos dele, né? Então, eu não quis falar isso, né? Todas as outras vidas que ele teve, Pibi teve várias vidas, né? Vários seres aí conhecidos dentro da nossa história que se iluminaram, então num patamar muito superior, né? E tiveram existência aqui no planeta, e muitas existências, né? Muitas existências aqui passaram por todo o grau de ilusões, né? E depois foram se desidentificando, né? A desidentificação é renúncia, você está renunciando, né? É que como ele é de Vaita pura, ele já fala aqui, ó, tum, né? A verdadeira renúncia é renunciar ao eu. Pronto, renunciou ao eu, acabou, está iluminado, né? Mas não é tão simples. Primeiro você precisa saber o que que é esse eu, né? Dentro da grande maioria vai se renunciando, desapegando, né? Você vai se desapegando, se desidentificando, vai discriminando o que que é real, né? As coisas vão paulatinamente, né? É, poucos que conseguem assim, né? Eu estava lendo, eu ganhei um livro do Nisargadatta, é um livro até interessante. E aí eu comecei a ler, né? Li pouquinho ainda, que eu fui viajar, mas ali ele fala, né? Ele era uma pessoa, assim, entre aspas, comum, né? Como qualquer outra pessoa, tinha família, trabalhava, bababi, bababó. Aos 35 anos, um amigo dele levou ele para conhecer um guru, né? Conheceu um guru lá. Aí ele conheceu o guru falou para ele, faz isso, isso, isso. Deu as indicações dentro daquilo. Também é um Advaita, o guru dele, né? E ele também, você, você você percebe a linha do Advaita dele dentro do pensamento dele, né? E aí ele, em 3 anos e meio, ele se iluminou. Simplesmente ele seguiu o que o guru falou, faça isso, 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 isso. Ele pegou, fez isso, isso, isso. Em 3 anos e meio ele se iluminou. Fácil assim, tá vendo? 3 anos e meio. Aos 35 a 38 e meio ele já estava iluminado. E não fez nada, né? É óbvio que não é assim que funciona, né? Funcionou para ele. Por quê? Porque, de alguma forma, ele já veio ali, estava pronto, né? Ele só precisava, né, de alguém, né, direcionasse e abrisse e, e fizesse com que aquela direção fosse seguida, né? Mas você achar que qualquer um vai fazer isso em 3 anos e meio e vai se iluminar, não é assim que funciona, pelo menos não para a grande maioria dos seres que estão encarnados, né? Mas para algumas pode acontecer, sim. O pai conhece alguma história de alguma mulher com filhos, apegada que se iluminou. Apegada não, né? Se iluminou, não tá mais apegada. Mas que alcançou a iluminação? Mulheres, É, porque eu acho que mulher é mais apegada que o homem, né? Então, eu acho que para chegar nesse nível de iluminação, já tem que vir na vida homem. não, na Índia tem várias mulheres que atingiram patamares ou manifestações já elevadas. Ananda Maya, né? Se você ler, vai lá procurar ela para você ver. Desde Qual que é menina, o nome? Ananda, Deixa eu escrever aqui, senão eu esqueço. Ananda Ananda Mai, né? Mai. Tem Tá. a Você outra, esqueceu de falar das netas também, né, Rê? Hã? Esqueceu de falar das netas também, né? É, então, né? Não, não né? Só, não, mas né? ela, Inspiração. mas ela casou jovem, né?
É toda uma história ali. Ela não teve filhos, mas casou, né? É, leia a história dela que é interessante. Senão eu vou me desvirtuar aqui do, do assunto. Ô Rê, mas nem em todas as vidas você vai vir uma mulher mãe de filhos. É, Né? E a gente, não sei, é o que eu acredito agora, né? A gente vai se iluminar. Não tem outro caminho. A não, iluminação vai vir. Não desacredita disso, Rei. Vai não, ficar vai vir, achando que isso é é fato. só os outros. Você também vai se iluminar. Sim, é o fato. Imagina, imagina quantas vidas a gente demorou para estar aqui sentado ouvindo isso agora. Imagine a paciência que é. O que que precisa para você, numa quinta-feira, tá ouvindo alguém, né, ler, ler sobre a autoinvestigação do Bhagavan, mano, e olhar com Calma, atenção. calma, Rei. Vai chegar. A gente está Alguma tentando chegar coisa um pouco já, mais rápido. alguma coisa já tem dentro de si, né? Se não tivesse, a gente não estaria aqui, é certeza, né? Isso já é a graça, né? Isso já é a própria graça agindo, nos colocando naquela direção, né? E não adianta ter pressa, né? A gente tem que fazer, óbvio, né? Não é porque não tem pressa, mas a pressa não vai resolver, mas é agir em função daquilo que é o nosso melhor dentro desse propósito e ir seguindo. Se não for nessa, com certeza lá próxima já fica mais fácil. Isso é certeza. A Nanda Maia Massa iluminou cuidando do povo todo lá que estava ao redor dela, lá cozinhando para eles, cuidando deles. Era uma grande mãe, manifestação da E grande mãe. cozinhava, era uma grande cozinheira, viu? O pessoal elogiava ela. A outra também que chamava mãe, que não era, ela não era companheira, mas não era discípula, ela era, vamos dizer, uma parceira do Shiri Aurobindo, né? Também uma outra pessoa de grande potencial. Tem que ver, não é só pesquisar mulheres. Pesquisar mulheres tem bastante, né? Bastante mulheres de altos níveis aí. E sempre teve, né? Sempre teve. É que os homens aparecem mais, mas as mulheres sempre tiveram presente, sempre estiveram e estarão, né? Vamos ver se dá para fazer mais uma pergunta. Se não der, não, dá sim, senão vai. Vamos para a 15ª pergunta do Gabiran. O Gabiran pergunta ao Maharishi: a mente, os órgãos dos sentidos, etc., têm a capacidade de perceber. Por que então são percebidos como objetos? Nossa, pergunta, hein? Isso aqui é pessoa que fica ali na meditação querendo entender realmente, né? Isso aqui é Jnana Yoga, né? É a iluminação através do conhecimento, né? Você vai buscando conhecimento, né? Inquirindo, lógico, praticando, né? Não é só buscando lendo livro. Lendo livro não resolve, né? Lendo livro é que nem ler cardápio e querer matar a fome, né? Pega no restaurante, pega o cardápio, lê, decora, a fome vai continuar. Você tem que comer, né? Você tem que... Aqui é a mesma coisa, né? O conhecimento tem que ser praticado, né? Não, não funciona. Então vamos lá. Então, a mente e os órgãos do sentido têm a capacidade de perceber. Por que são percebidos como objeto? Então, ele está dizendo como que a própria mente, né, e os órgãos do sentido, os olhos, a visão, o paladar, têm a capacidade de perceber. Sim. Então, por que que eles são percebidos também como objetos, né? Aí o Maharishi ele vai responder. Primeiro ele faz um pequeno quadro aqui, né? Já na época ele já fazia um PowerPoint, né? O PowerPoint dele lá, ele já pegou ali, pegou um negócio. Quer dizer, pelo menos é o jeito que está aqui, gente. Ninguém sabe como é que ele escreveu isso, né? Aqui tá, então tá, Drik, que é o conhecedor, e Drícia, que é o objeto conhecido, né? Então, como conhecedor, é importante, depois vocês releem isso aqui e buscam um entendimento mais aprofundado. Eu vou trazer uma compreensão, tá? Porque só olhando aqui a plaquinha no primeiro momento vai ficar estranho.
Então, o conhecedor é quem vê o olho físico, o sentido da visão, a mente, a alma individual, a consciência do eu. Os objetos conhecidos, né? O pote ou qualquer objeto visto, né? Aqui ele colocou pote, mas qualquer objeto visto. O corpo, o pote, o olho físico, o sentido da visão, a mente, a alma individual. Olhando assim fica esquisito, né? O que é conhecedor e o que é conhecido. Mas vamos para a explicação dele aqui. Como mostrado no esquema acima, uma vez que nós, a consciência, conhecemos todos os objetos, é dito que somos Drik, o conhecedor. Até aqui fácil de entender, né? As categorias que terminam ali onde inicia o pote, né? Ou termina, ou começa os potes, são os objetos vistos, né? Que ele vai chamar de Drícia lá. Uma vez que são objetos do conhecer, né? Ou seja, o que você pode conhecer, o celular, a mesa, o computador, bababí, bababá. Na tabela conhecimento e ignorância, ou seja, conhecedor e conhecido, né? Acima, vemos que entre os conhecedores e os objetos do conhecer, um é conhecedor em relação ao outro. No entanto, como esse é um objeto em relação a um outro, nenhuma dessas categorias, na verdade, é o conhecedor. Por isso que eu falei, vamos até para poder entender, né? Então, nada disso aqui é o real conhecedor, né? Porque nesse nível que nós estamos dentro dessa mente, você vai perceber o objeto e você acha que você é o conhecedor, né? Eu estou vendo a xícara é um objeto, eu que estou percebendo, então, e eu que conheço, né? Embora seja dito, somos o conhecedor, porque tudo conhecemos, e não o conhecido, porque não somos conhecidos por nada mais é dito, que somos o conhecedor, né? Se não tem aparentemente, não tem um outro que está conhecendo em mim, então eu sou dito que é o conhecedor. Apenas em relação aos objetos conhecidos, né? A verdade, contudo, é que é chamado de conhecido, não é separado de nós. Portanto, somos a realidade que transcende ambos, o conhecedor e o conhecido. Tudo ou mais se enquadra nas categorias do conhecedor conhecido. O entendimento é simples, eu não sei como é que ficou para você. Eu vejo clareza em toda a fala dele aqui, mas não estou querendo. Mas eu, eu gostaria, e o objetivo aqui é que vocês entendam, né? É que fica muito tempo, parece um jogo de trocadilhos, né? Mas não é. Eu vou tentar explicar de uma forma que fique razoavelmente a compreensão, né? Estamos aqui no mundo fenomênico, né? Através dessa mente, observamos, eu acabei de falar, observa isso aqui, tem um microfone, aqui tem uma lupa, aqui tem um papel higiênico, aqui tem um sininho. Então, né? Existe em relação, isso aqui são os objetos em relação a eu, através da minha mente, dos meus olhos, né? Dos meus olhos físico, a minha mente percebe, e a consciência, né? Essa consciência que está focada nesse nível aqui, está percebendo tudo isso. Então, objetos, né? E o conhecedor, né? Dá para entender isso, né? Até aí tudo simples. Mas nada disso, é isso que ele está respondendo, né? Nada disso é o verdadeiro conhecedor, né? O verdadeiro conhecedor é o que transcende. Aquilo que transcende, quando eu estou no eu maior, né? Estou no meu, né? Saio desse nível aqui, eu consciência, né? Vou para o nível da alma ou do espírito. Tudo isso não está separado, não existe um que conhece e o outro que é conhecedor, né? É tudo uma coisa só. Isso só passa a existir como objeto, como conhecedor e conhecido a partir quando eu volto minha atenção para esse nível. É o melhor que eu consigo explicar. É o melhor que eu consigo explicar.
assim, traduzir em palavra tudo isso que ele está falando aqui, né? É aquilo que transcende não tem nem objeto a ser conhecido e nem aquele conhecedor. É uno, né? É tudo existência dentro da mesma vida existindo. Isso só passa a existir objeto, discriminação, a dualidade, quando a gente está focado nesse nível aqui, dentro dessa realidade. É isso que ele está falando. Então, dessa forma, ele responde o Gabirã que pergunta, né? Por que que a mente, o sentido e a própria mente, né, são percebidos como objeto? Porque a própria mente, teoricamente, né, se você for pensar só do nível empírico, a mente não é objeto, a mente é o que percebe, né? A lógica seria essa. Mas dentro da visão, né, transcendental, dentro da visão ou da filosofia do Maharishi, dentro do Advaita. Não, tudo isso existe um eu maior que transcende, que percebe tudo isso. Então, por isso que essa mente também é, e esse eu que percebe dentro desse nível, não é esse eu, não existe dois eu, né? Mas quando a consciência está através dessa mente, dentro desses corpos, percebendo essas coisas e achando que está lá, que é o conhecedor e que o objeto que está lá é conhecido, não é verdadeiro, né? Transcendeu, tudo está no, tudo é uno, né? Não está nem dentro e nem fora, tudo está coexistindo, né? É aquela visão básica para entender, né? Isso, e acho que isso é importante para todos nós, né? Que somos estudantes, né? Lembra? O uno absoluto, a fonte única que tudo cria, né? Que de onde tudo originou, todos os universos, os infinitos universos possíveis, né? Se manifestam, né? Isso é é desse absoluto que, mas daí entra no relativo. Entrou no relativo a multiplicidade, aí tudo se multiplica, aí existe objeto, existe caneta, existe mesa, existe porta, existe fechador, existe bicicleta, existe carro, existe avião, né? Aí começa a multiplicidade. Na multiplicidade sempre vai haver a dualidade, né? Aquele que percebe e o objeto percebido. Mas para quem já está aprofundando dentro do conhecimento e está buscando, e esses ensinamentos são do Vedas, né? Aí você já, pelo menos intelectualmente, né? Cada um no seu potencial aí do seu próprio caminhar, né? Vai ver que tudo isso está dentro do mundo de dualidade e relatividade, que transcendeu tudo isso é uma coisa só, né? Existe, porém, não é real no sentido que não é eterno, né? Que não tem durabilidade no sentido que está em mudança constante. A gente é que não percebe, né? Porque a mente é treinada na base da memória, todas as nossas informações é dentro de uma memória e essa memória está dentro desse mesmo espaço-tempo aqui, né? Então a gente percebe como as coisas sendo durar e sempre existindo, né? Como se fosse um perpetuamente contínua, mas tudo isso está renovando, porque está tudo dentro de um processo mental dentro da grande mente, né? E a nossa pequena mente que, acoplada a essa mente, né, ajuda a manter também esse, esse, esse mundo existindo. Nós criamos, cada um de nós individualmente, né, criamos pequenos blocos de realidade, né? Lógico que todos esses blocos de realidade são, são permeáveis com outros blocos de permeáveis dentro desse bloco gigante que é o próprio universo, né? Mas todos nós estamos criando, por isso fala, né, o mundo está na sua mente, né? Sim, e está, e tá, né? Óbvio que não é o mundo todo, a criação toda, né? Mas o mundo, o mundo no qual você está, ele está dentro da sua mente. E é isso. Mas a partir disso também, e qual que é a vantagem de saber disso, né? Todo mundo tem vantagem.
Quer saber vantagem? A partir do momento que eu sei disso, eu posso criar a minha própria realidade, né? Posso, não, estou sempre criando a minha própria realidade. Não é que posso, eu estou sempre criando minha própria realidade, de forma a 99,9% cria a sua própria realidade de maneira inconsciente, movido pelas próprias energias, né, das lunas primordiais e de todos os acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor durante, né, 24 horas direto, né? E pelo controle, né? Controle de toda a tecnologia que tem sobre a nossa mente. Qualquer tecnologia que a gente vê, seja telinha, seja celular, seja não sei o quê, seja não sei o quê, tá tudo criado para nos manterem ali a atenção ali, focado ali, limitado ali. Não gosto de usar a palavra preso, né? Mas limitado a tudo isso. E é assim que funciona o controle, né? O controle dentro dentro dessa nossa 3D, né? Tem, tem muitos seres, né? Muitos seres encarnados que controlam, mas que por sua vez eles acham que estão se controlando, mas tem outro, na realidade eles são controlados. Esses controladores são controlados e aí nem sabem que são controlados. E aí fica esse jogo aí de manter todo mundo aqui nessa rodinha aqui. Mas estamos despertando, não? Estamos despertando, estamos acordando, devagarzinho vai acordando, vai percebendo, né? Vai olhando, e assim vai, e assim vai. Uma hora a gente acorda e fica acordado, esse é o objetivo. Até até sábado para quem vem sábado, e até quinta para quem estiver na quinta-feira que vem aqui. Tá bom? Alegria aí, pessoas. Prazer estar com vocês. Gratidão, Pai. Algum comentário ou pergunta? Não. Tá bom. Vou botar a musiquinha para música aqui, ativar. Então, quem sentir confortável, 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, nos abençoe, nos permitam sempre os insights, a compreensão e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade maior. Que assim seja, assim é, axé, namastê, axá.